Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos fazendo o nosso culto através do vídeo, sendo que ainda tem gente que está recuperando desse Covid. Mas tomara que logo vamos voltar para reunirmos de novo lá na igreja. Mas por enquanto ainda tem o vídeo, então essa é uma bênção para nós. Nosso estudo hoje é tirado de Neemias. Realmente, capítulo 1 até capítulo 4. Mas é uma mensagem mais tópica, porque Neemias era o construtor de Deus. Como missionário, eu penso muito em construção. Para a nossa Igreja Batista Esperança, estamos orando que Deus vai providenciar o terreno que precisamos e também o dinheiro para construir o nosso templo, para que possamos reunir num lugar mais adequado. Mas por enquanto estamos fazendo lá na varanda da casa, que está sendo muito bom, e agora através do vídeo. Então fico orando que Deus vai providenciar o que necessitamos para realmente cumprir essa vontade. Mas quando pensamos sobre Neemias, sendo construtor de Deus, quando lemos o livro de Neemias, descobrir como é que Deus quer que o servimos. Nós temos que servir o Senhor e Ele quer que a gente o sirva. Então, vamos ver na vida de Neemias como é que devemos servir. Talvez você pense, não, mas na vida de Neemias era mais fácil. Mas pensa bem, na vida de Neemias entendemos que tudo foi bem com ele no serviço do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, que invadiu e dominou o reino babilônico. Neemias era um judeu. Ele não tinha a liberdade que pensamos que deveria ter, mas ele era escravo, ele era preso, mas pela vontade de Deus ele subiu na sua vida para ser a mão direita do rei e era copeiro do rei. Copeiro nós entendemos que era o dever dele de provar o vinho da copa do rei, até provar comida e tudo. Ele era grande protetor do rei. Então, se alguém ia morrer, ia ele primeiro. E assim salvaria a vida do rei. Quase 150 anos antes, os babilônios saquearam Jerusalém e ao sul do reino de Judá e tiraram os seus cidadãos para ser escravos. Depois de Babilônia, os pérsios, o rei Ciro mudou e tomou Babilônia e mudou a política. Em vez de tratar o seu povo, ou seja, os judeus, como escravos, ele deu mais liberdade, até usou eles no seu reino e também permitiu que eles podiam voltar para Jerusalém. Os primeiros para voltar para Jerusalém foi com Esdras e foram para construir o altar e reconstruir o templo. Esdras 3 fala muito sobre isso. A próxima preocupação era fazer que a cidade seja defensável novamente, ou seja, com muros. Eu estava pensando nesses dias sobre isso. Hoje em dia, não tem aquele combate tanto mão a mão. Tem sim, no final de uma vitória na guerra. Mas no início, os aviões e as bombas, quilômetros e quilômetros longe. Mas nessa época, simplesmente construindo um muro alto, dava bastante segurança para a cidade. No ano 445 a.C., Neemias chegou a Jerusalém
para completar a tarefa de construir o muro e dar proteção para a sua amada cidade. Mas pensando sobre Neemias, somos inclinados a imaginar ele como um homem superdotado. Mas lendo a palavra de Deus, descobrimos que ele era exatamente como nós, um homem pecador, salvo, humilde e dependente das bênçãos do seu Criador e Salvador. Uma vez eu fiz um estudo de Neemias, só notando as orações dele. E cada vez que ele queria fazer uma coisa, ele orava com Deus, ele conversava com Deus como amigo que ele é, ao seu lado. Então, nós queremos ver mais hoje como Neemias serviu o Senhor. E vamos ver a resposta no relatório do seu procedimento. Primeiro, nós temos de entender, Neemias era um homem ocupado no lugar onde Deus lhe colocou. Em capítulo 1, verso 1, encontramos Neemias como copeiro do rei. O inverno estava chegando e Neemias estava na cidade de Suzã, e o sede do governo Pérsia. Uma geração antes, no mesmo lugar, Esther e Mordecai conseguiram salvar os judeus da matança tramada por Amã. Lembra que ele fez toda essa traição e acabou sendo enforcado na forquilha que ele arrumou para Mordecai. Neemias estava entre os judeus que ainda moravam fora do seu país, uns 90 anos depois da volta de Zorobabel para construir o templo. Neemias ainda estava em Pérsia. Neemias foi copeiro do rei, uma pessoa respeitada pelo homem mais poderoso do mundo da época. Então, ele era braço direito do rei e o protetor dele. Neemias recebeu umas notícias preocupantes e nós podemos ler em nossas Bíblias. Deixe-me abrir aqui. Neemias, capítulo 1. Vamos ler os primeiros 3 versículos que fala as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Susã, a fortaleza, que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro, lá na providência estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, lemos que a situação não era nada feliz. Anani fez a viagem de 1.600 quilômetros de Jerusalém para Suzã para visitar o seu irmão Neemias. As notícias que ele levou entristeceram Neemias. Anani diz que o povo de Jerusalém encontrava-se numa situação precária e insegura, sujeita às agressões dos povos que controlavam as regiões no redor de Jerusalém. Então, foi difícil a situação e por isso o Neemias ficou triste. Verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos seus. Primeira característica, notou? Neemias encontrou o problema e a primeira coisa que ele faz, ele ora ao Deus. Ele enfrentava os problemas em oração.
É uma grande lição para nós. Entendemos que Neemias agiu corretamente. Neemias estava extremamente preocupado com o bem-estar dos seus parentes e compatriotas. Ele chorou, jejuou e orou ao Senhor. Ele baseou suas petições nas grandes promessas de Deus, certa fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. É uma coisa interessante. Neemias era um homem que confiava no Senhor. Ele pediu que Deus estivesse com ele diante do rei da Pérsia. Veja só, ele fala em verso 5, e disse: Senhor Deus dos seus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Nota bem, o Neemias não só preocupava sobre si mesmo, sobre o seu próprio pecado. Ele orou que Deus perdoasse o povo de Israel, que Deus perdoasse os seus parentes, seu pai, e também perdoasse o seu próprio pecado. Neemias começou no lugar certo. Nós precisamos a bênção de Deus. Eu preciso. Então, onde é que eu devo começar? Eu devo começar em oração. E na minha oração, onde é que eu devo começar? Pedindo terra para a nossa igreja? Pedindo dinheiro para construir a nossa igreja? Não. Eu devo começar pedindo perdão do pecado da minha pessoa, do nosso povo, dos meus parentes, que Deus possa realmente abençoar. Essa é onde Neemias começou e onde a gente deve começar. Neemias também se organizou. Versos 11 a 2, 20. Verso 11 fala: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu, copeiro do rei. Antes que ele falava com o rei, antes que ele falava com os outros, ele falava com Deus. Ele pediu várias coisas, ele pediu a bondade de Deus. E o rei deu tudo que Neemias pediu. E esse partiu para Jerusalém. Olha só, ele pediu de Deus e Deus deu, usando o rei, que era o seu senhor. Oração de Neemias nos versos 4 a 11. Neemias reconheceu que ele era totalmente dependente do Senhor para ter sucesso no projeto que ele estava pensando. 9 de suas orações está registrado nesse livro de Neemias. Já pensou? Eu acredito que Deus quer que nós sejamos pessoas de oração. No capítulo 1 é mais comprido e educadora em como orar. Oração deve proceder do conhecimento de uma necessidade específica. Eu já ouço pessoas orando: oh Deus, abençoe, responde as orações, responde os pedidos que foram feitos. É uma coisa muito geral. Quando nós oramos assim, sem ser específico, como é que vamos saber quando Deus respondeu a oração? Quando é que vamos saber que não temos de pedir mais que Deus responde a oração, mas agradecer Deus pela resposta?
Muitas das nossas orações são vagas e vazias. São apenas pedidos a Deus que abençoe alguém ou a nós mesmos. Quando oramos por alguém, geralmente não procuramos saber a real situação e necessidade da pessoa. Quando quisermos orar por alguém, devemos entender que devemos nos concentrar numa luta por aquela pessoa. Oração, disse Jesus, não é a mera conversa, é uma guerra. Pensa bem sobre isso. Hoje, antes da mensagem, eu orei por um amigo meu e eu mandei o WhatsApp para esse amigo para perguntar como é que ele vai. Se sarou e tudo, porque tem muita gente doente com esse Covid. Então, eu estava preocupado. E eu peço a Deus para realmente curar esse irmão em Cristo. Essa como Neemias orou, com orações específicas. Então, o desafio para nós é que devemos de orar especificamente pelas pessoas, a sua enfermidade. Eu oro por várias pessoas. Tem uma pessoa em Uberlândia, outra em Brasília, outras em Catalão. Eu oro especificamente para que quando Deus lhes curar, eu possa louvar o Senhor pela bênção que Ele está dando para a gente. O relato de Anani, o irmão de Neemias, era um relatório preocupante. É um conhecimento de condições daquelas pessoas que leva Neemias a orar. Ele passa dias orando e jejuando. Ele não soltou apenas algumas palavras, ele lutou em oração. Oração deve ser fruto de reverência a Deus. E no verso 5, Neemias fala assim: e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele entrou no trono de Deus. Eu tenho um amigo meu que quando pedi ele para orar, você vai pensar que ele não entendeu que era para orar, porque ele demora um pouco. E deu para entender que na mente dele, no coração dele, ele está entrando na presença de Deus. E é isso que realmente Neemias fez. Ele focalizava sua oração na grandeza daquele de quem se aproximou. Ele está diante da majestade do Senhor e ele reconhece e declara este fato. Quando mais ele declara a grandeza do Senhor, realmente menor se torna o seu problema. Deus ficou maior, o problema em relação a Deus ficou menor. O Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse tipo de oração, na oração do Pai Nosso. Em Mateus 6, verso 9, ele fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santifica seja o teu nome. Eu lamento, mas hoje em dia parece que nós tratamos com Deus como ele é moleque. Um rapazinho de rua. Vai, pegue isso. Vai, faz isso. Vai, fala isso. Em vez de tratar Deus como nosso Senhor soberano. A oração deve ser fruto de oração de arrependimento também. Neemias reconhece que ele é um pecador. Ele não está ali para fazer numa exigência a Deus. Ele não diz que tem algum direito. Ele não está em uma posição de colocar Deus contra a parede. Ele se confessa um pecador. Ele e a sua família e o seu povo. Ele entrou não
para mandar nada. Ele entrou para pedir a bênção de Deus. Eu já ouvi pregadores falando: eu, em nome de Jesus, te mando fazer isso. Quem somos nós? Eu não sou nada. E Neemias reconheceu esse fato também. Ele era um pecador. A oração de Neemias baseou-se numa aliança com Deus. Versos 8 e 9 fala: lembra-te, pois, da palavra que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Ele fala: olha, mesmo que tudo está longe, o Senhor prometeu para trazer o seu povo. Então eu estou cobrando do Senhor essa promessa. Ou melhor dito, eu estou colocando diante do Senhor a promessa que o Senhor fez e pedindo que o Senhor cumpre a sua promessa. Demonstra também como a palavra controlava a sua vida, a vida de Neemias. Oração deve ser um louvor para Deus. Muitas pessoas oram, mas só pedem. Eu já caí nesse buraco. Eu peço, e depois eu penso: ué, eu não agradeci Deus por nada. Eu volto para agradecer. Verso 10 aqui fala: eles são teus servos, o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, esteja, pois, atento aos teus ouvidos, oração do teu servo. Suas palavras finais nesse texto revelam que ele ia seguir orando. Na continuação do texto, chegamos à conclusão que ele orou 4 meses até que a resposta viesse. Pois no capítulo 1, verso 1, notamos que recebeu a notícia do mês de Quisleu. Qual mês é Quisleu? Quisleu entre novembro e dezembro, naquela época. Enquanto a resposta veio no capítulo 2, verso 1, dizendo que foi no mês de Nissan, que é entre março e abril. 4 meses ele esperou. Quantas vezes você precisava de esperar a resposta de oração de Deus? Deus demora porque Ele quer. Ele tem o tempo certinho para responder às suas orações. Há muitas pessoas que oram e seguem o mesmo exemplo de oração de Neemias, mas não obtêm o resultado que eles obtêm, mas falham em perseverar. Ele continuou orando. Muitas vezes começamos a orar e depois não continuamos. Ele poderia orar 1 ou 2 vezes, depois deixar tudo como estava, mas não. Mas ele recebeu a resposta de oração. Qual foi a resposta? A autorização do rei. Capítulo 2, versos 1 a 8. 4 meses depois, já o início da primavera, Neemias teve sua oportunidade de agir. Tem que orar e planejar antes de agir. Ele estava orando, mas eu tenho certeza que ele tinha um plano na sua mente. O rei percebeu a tristeza do seu copeiro e perguntou o motivo. Neemias explicou a sua preocupação sobre o povo de Jerusalém. E o rei falou: o que é que eu faço? Já pensou? Você vai para o presidente do Brasil e fala que nós estamos precisando isso, aquele outro. Talvez na nossa situação estamos precisando de terreno, construir nossa igreja, casa pastoral e tudo. E o presidente do Brasil fala: o que você quer que eu faça?
Era bom, não era? Eu falaria, eu quero isso, 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 isso. Então, ele não só deu licença para ir a Jerusalém e reedificar o muro, ele deu cartas para realmente dar segurança que Neemias estava indo como representante do rei, e além disso, autorizou para usar as madeiras da floresta do rei. É uma coisa extraordinária. Pela bondade de Deus, o rei deu tudo que Neemias pediu e esse partiu para Jerusalém. Fácil, não é? Mas houve oposição. Neemias tinha oposição em capítulo 2, versos 9 e 10, fala: Então foi aos governadores da além do rio e deu-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. E ouvindo Samblate, o honorita, e Tobias, o servo amorita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Oposição já. Será que, se Deus responder a uma oração nossa, como essa que eu falei da terra, da igreja, que de repente tudo vai ficar fácil? Não, muito pelo contrário. O diabo ainda está solto, ele ainda está vivo, e ele vai contra a obra de Deus. Mas mesmo assim, continuou. Esse povo, Sambalate e Tobias, não queriam deixar Jerusalém ficar forte e próspera, e fizeram tudo que foi possível para intimidar o povo e impedir a obra. Mas Neemias não cedeu à pressão dos adversários. Ele confiou em Deus e recusou dar ouvidos aos adversários. Eles até sugeriam que o trabalho fosse ilegal, procurando provocar medo e problemas com o governo, mas Neemias não cedeu. Deus estava com ele e as ameaças dos adversários não impediram o trabalho do Senhor. Olha nas suas Bíblias, capítulo 6, verso 9 de Neemias. Capítulo 6, verso 9, porque todos eles procuraram atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. E agora, qual é a resposta de Neemias? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. É isso que nós precisamos hoje em dia. O mundo não é nosso amigo. Nós temos o que o mundo precisa e como amigão, nós estamos entregando essa mensagem para o mundo. Mas o mundo não é nosso amigo, é o inimigo e vai impedir a obra de Deus, se puder. Em outras épocas da história bíblica, os servos do Senhor enfrentaram perseguições severas, até levando à morte vários discípulos, mas confiaram no Senhor e prosseguiram na obra, apesar das ameaças reais dos inimigos. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11 fala. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vestes até a morte. Neemias chegou em Jerusalém, orando, vendo, e ele voltou e fez uma vistoria. Ele não anunciou, olha, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ele chegou e ele fez a vistoria. Ele viu o problema e a miséria do povo, ele viu a situação dos muros. Ele viu a necessidade de agir para resolver. E ele realmente dependeu em Deus para alcançar a solução. Verso 18 de capítulo 2, voltando para lá. Fala, então, lhes declarei
como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias confiava no seu Deus. Ele confiava no Senhor, ele confiou na confraternização, no serviço, e ele também confiou na consagração do serviço de Deus, separado do mundo. O mundo ofereceu ajuda para ele e ele recusou. Ele falou: não, nós vamos servir o Senhor. Como vai a sua vida? Você conhece Deus intimamente, como Neemias o conhecia? Você deve ser como servo de Deus, como Neemias. Você é ou não é? Neemias era um homem ocupado no lugar onde Deus lhe colocou. Ele não ficou reclamando do seu lugar. Neemias recebeu uma notícia preocupante e ele agiu corretamente. Começou em oração. Neemias se organizou. Ele orou, ele recebeu autorização, ele enfrentou oposição, ele fez a vistoria, ele preparou a construção e apelou para o povo. E, enfim, Neemias confiava no seu Deus, dos céus, e conseguiu fazer o muro. Ele conseguiu o projeto que foi o alvo dele e alvo de Deus. Ele confiou no Senhor. Em quem você está confiando hoje? Vamos orar especificamente. Vamos louvar o Senhor e fazer nossas petições. E vamos agradecer o Senhor pela sua resposta de oração. Vamos orar. Precioso Deus, nós te agradecemos pela vida de Neemias e pedimos, ó Pai, que os muros que estão em frente de nós, seja problemas de saúde, seja problemas financeiros, seja outros problemas, Pai, que o Senhor possa ajudar a gente a orar especificamente e louvar o Senhor por suas respostas. Tendo alguém ouvindo a mensagem que não conhece o Senhor como Salvador na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que possa arrepender-se do seu pecado e colocar sua confiança unicamente e totalmente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Então é isso aí. Até a próxima vez e Deus te abençoe.